Olá a todos, esta é a quinta aula em regime de ensino remoto emergencial do curso Memória, Autoconhecimento e Racionalidade, curso oferecido no segundo semestre letivo de 2020. Nós vimos até aqui, viemos trabalhando com a distinção entre memória episódica e memória semântica e anotando questões para a agenda que essencialmente giram em torno do tópico que é o próximo que nós abordaremos explicitamente, a vulnerabilidade da memória episódica. Nós vimos como a memória episódica é vulnerável, por exemplo, ao problema de Goethe, a questão de distinguir que lembranças eu tenho porque são memórias autobiográficas genuínas e que lembranças eu tenho que de fato não são lembranças, são coisas que eu sei ou acredito saber acerca de mim, isso em particular eu acredito lembrar acerca de mim, é que na verdade eu só sei porque me foi contado, eu sei pelo testemunho de outros. Dom-Quixote elabora uma teoria para explicar a gênese do problema de Goethe, ao defender que a memória episódica só é possível quando o sujeito que lembra tem a capacidade meta-representacional de pensar que ele lembra. Capacidade que nós só adquirimos por volta dos 3, 4 anos de idade, o que explicaria também, de uma só vez, não apenas o surgimento, as bases do problema de Goethe, mas a chamada amnésia infantil, o fato de que a maioria de nós não lembra nada do que viveu até os 3, 4 anos de idade. A explicação viria em conjunto. Nós vimos também, ao examinar as razões pelas quais muitos psicólogos e filósofos seguem a sugestão original de Tuvin de tratar a memória episódica como viagem mental no tempo, que nós temos aqui uma outra fonte de vulnerabilidade. Porque se a memória episódica é viagem mental no tempo, no sentido que Tuvin deu essa palavra, lembrar é imaginar o passado. Coisa que a gente faz a partir de traços mnésicos depositados no passado, mas exatamente como ao antecipar alguma coisa para o futuro, eu imagino um futuro. Eu imagino o futuro com os materiais que eu tenho da minha experiência pretérita, mas mesmo assim eu estou imaginando. Ora, a vulnerabilidade da memória episódica nesse caso salta aos olhos, porque se trata de imaginar o passado, bem, esse imaginar o passado pode estar muito distante de simplesmente recuperar recordações do passado que tivessem ficado como que gravadas, para falar como Platão, gravadas num bloco de cera, por um sinete que pode ser sempre reconhecido depois. Hoje eu quero introduzir um tema que diz respeito ao seguinte, uma forma de vulnerabilidade da memória episódica que está numa posição intermediária entre dois extremos. De um lado, o esquecimento, a principal forma de vulnerabilidade da memória, porque não suscita nenhum problema filosófico particular, nós esquecemos, esquecer é deixar de lembrar. E no extremo oposto, essa memória reconstrutiva que é a viagem mental no tempo, que eu uso, que eu simplesmente imagino o passado. Vai me interessar examinar agora formas de vulnerabilidade da memória episódica, que dependem essencialmente do fato de que conteúdos da memória, supondo que eles foram retidos e não estão sendo simplesmente reimaginados, como na sugestão de Tuvin, o que acontece quando conteúdos da memória episódica são ressignificados. O que em particular acontece quando nós, ao longo da vida, adquirimos conceitos ou descrições sobre os quais nós passamos a evocar experiências passadas. Ou perdemos as descrições de que nós dispunhamos. Vai ser uma causa lá que eu queria chegar de perda de memórias episódicas que não consiste em esquecimento. Não o fato de que você não é mais capaz de lembrar, é que você não é mais capaz de lembrar os episódios vividos sob a descrição sobre a qual foram vividos.
Para apresentar essa dificuldade, eu quero introduzir para vocês o assim chamado paradoxo de Davidson, que é uma dificuldade acerca da individuação de eventos suscitada por Davidson. É um problema metafísico, um problema que diz respeito à individuação de acontecimentos e, portanto, de ações, mas vai ter uma consequência direta para a epistemologia da memória. Ponto de partida, uma platitude, uma trivialidade de senso comum. A imutabilidade do passado é um axioma metafísico, se alguma coisa merece ser chamado de axioma metafísico. Tá? E parece ser também um mero e mais elementar senso comum. O que foi feito e não pode ser desfeito. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Poetas e metafísicos aqui estão de acordo com os homens comuns. Escreve Wordsworth nas Intimations of Immortality: "Nothing can bring back the hour of splendor in the grass." Nada nos devolve a hora do esplendor na relva. Nem mesmo, asseguram-nos os teólogos, Deus Todo-Poderoso. Assim, Santo Tomás de Aquino afirma ser contraditório que Deus pudesse desfazer o que já foi feito. Suma Teológica, livro 1, questão 25, artigo 4º. A teologia judaica ortodoxa na Idade Média aceita esse resultado de Tomás de Aquino e acrescenta o seguinte corolário, que peca o homem que, desejando que algum mal não tenha acontecido, por exemplo, desejando que o seu filho desaparecido ainda esteja vivo. Por exemplo, ele recebeu a notícia de que o navio a bordo do qual estava seu filho naufragou, e agora ele junta as mãos e reza e compreensivelmente, humanamente, pede a Deus que isso não tenha acontecido. Ora, dizem eles, um argumento que Michael Dummett reporta no artigo A Realidade do Passado, e ele diz que algo que foi apresentado a ele pela primeira vez por Georg Kreisel, o argumento diz é blasfêmia, que é um pecado grave, blasfêmia, rezar pedindo que algo não tenha acontecido. Porque, embora não há limites para o poder de Deus, Deus não pode fazer o que é logicamente impossível. Isso é consenso. Não se trata de uma limitação ao poder de Deus. Deus, como escreve Ockham, Guilherme de Ockham, no início do Tratado Teológico, Deus pode fazer tudo que ao ser feito não implique contradição. Portanto, Deus não pode fazer a si próprio. Porque que Deus faça a si próprio implica contradição. Tá? Que Deus não possa fazer o que é logicamente impossível não é uma limitação à onipotência divina, porque ao não fazer, ao deixar de fazer o que é logicamente impossível, não há nada que Deus esteja deixando de fazer. O que é logicamente impossível não está em nenhum mundo possível, não há nenhum mundo possível que Deus deixe de criar ao não criar um mundo logicamente impossível. Ora, é logicamente impossível alterar o passado. De maneira que proferir uma prece retrospectiva é troçar a onipotência divina, pedindo a Deus que realize uma tarefa impossível. Esse consenso praticamente universal sobre a irrevogabilidade do passado foi questionado, seguidamente isso nos é apontado, por desenvolvimentos na física teórica. Por exemplo, os modelos de Gödel para a teoria da relatividade sugerem isso. No artigo A Remark About the Relationship Between Relativity Theory and Idealistic Philosophy, é a contribuição dele para um volume de ensaios em homenagem a Einstein, Albert Einstein, filósofo e cientista. Nesse, uma observação sobre a relação entre a teoria da relatividade e a filosofia idealista, Gödel escreve: fazendo uma viagem de ida e volta num foguete, numa curva suficientemente ampla, é possível nesses mundos, são os modelos não standard que
Gödel constrói da teoria da relatividade, é possível nesses mundos viajar para qualquer região do passado, do presente ou do futuro e voltar. Exatamente como é possível em outros mundos viajar para partes distantes do espaço. Bom, os modelos de Gödel suscitam questões que eu não estou em condições de discutir, exceto talvez para advertir contra o que Wittgenstein chamava a prosa que seguidamente circunda um resultado matemático. Um exemplo dessa espécie de prosa, em todo caso, me parece ser o livro de Palle e Orgrau, A World Without Time. Deixa eu mostrar a capa desse livro. Aqui está. A World Without Time, O Mundo Sem Tempo, O Legado Esquecido de Gödel e Einstein. Já estão na foto, respectivamente, Gödel e Einstein. Agora, muito bem, a tese que Jordan sustenta nesse livro é que existiu e continua existindo na comunidade científica uma conspiração do silêncio, um dos maiores escândalos intelectuais do século XX, ele escreve, uma conspiração do silêncio para encobrir o fato de que, mais do que explicar o tempo, o que Einstein fez foi refutá-lo. Teria sido, portanto, uma descoberta científica que a comunidade científica seria culpada de manter em segredo, que não há tempo e que McTaggart esteve, portanto, o tempo todo certo. O que quer que a gente deva pensar dessas alegações altissonantes de Jordan e, em particular, agora, sobriamente, da incursão de Gödel na física teórica, pode pensar muita coisa. A meu ver, o resultado mais interessante foi o seguinte, como vocês provavelmente sabem, Einstein foi o primeiro a ficar muito surpreso com a prova oferecida por Gödel de que há modelos da teoria da relatividade em que é possível viajar no tempo. Como outros físicos, Einstein tentou provar que isso é impossível, mas isso é perfeitamente compatível com os axiomas da teoria da relatividade como nós a temos hoje. De tal sorte, a proposta mais salutar, a meu ver, é a de Stephen Hawking, que disse o seguinte: se não for encontrada nenhuma maneira de barrar esse resultado, de barrar os modelos de Gödel, escreveu Hawking, eu proponho então que a gente suplemente a teoria da relatividade com um postulado ad hoc, que eu proponho chamar o postulado de preservação da cronologia, que vai dizer simplesmente que essa espécie de coisa não pode acontecer. A meu ver, essa é a relação mais sadia que nós tivemos ao paradoxo de Gödel até agora. Mas o que quer que a gente pense do resultado de Gödel, isso não tem consequência para o problema que eu quero discutir a partir da dificuldade suscitada por Davidson. Por quê? Porque parece que há um outro sentido em que o passado seria suscetível de mudar, ainda que não houvesse, ainda que não haja nenhum mundo logicamente possível, muito menos um mundo fisicamente possível, em que aquilo que aconteceu pudesse deixar de ter acontecido. E é disso que eu vou me ocupar agora. A possibilidade em questão é que algo que aconteceu, concedido, se vocês quiserem, para argumentar que não poderia, uma vez tendo acontecido, jamais deixar de ter acontecido, que o que aconteceu viesse, com o tempo, viesse a ser algo que ao tempo de acontecer não era ainda. O passado mudaria, em outras palavras, não por desfazimento retroativo, mas por vir a ser retroativo. Que isso, por desconcertante que pareça, pode parecer uma possibilidade genuína, real, foi trazido à tona por Donald Davidson, a quem nós devemos, até onde eu sei, a primeira publicação, a primeira divulgação pública de um paradoxo que desde então assombrou os tratamentos filosóficos de ações e eventos. O quebra-cabeça de Davidson, como eu vou chamá-lo, fez sua aparição no contexto de um exame de
possíveis candidatos a princípios para a identidade de eventos. Isto é, princípios fornecendo critérios para a verdade de enunciados da forma A igual a B, no domínio dos casos em que A e B são termos, nomes ou descrições que designam eventos. Esse é o contexto em que emerge a dificuldade. Eu assinalo desde logo que o quebra-cabeça é destacável do contexto em que ele faz a sua aparição na obra de Davidson. Assim, por exemplo, a gente encontra Elizabeth Anscombe, que negava sistematicamente que nós precisássemos qualquer teoria da identidade de eventos, se enredando na mesma dificuldade no artigo de 1979, Under a Description, ao qual eu vou voltar em seguida. Bem, vamos lá. Problema de Davidson. Pareceria ser um truísmo, uma obviedade, que eventos numericamente idênticos terão a mesma duração no tempo. No entanto, facilmente se mostra que isso leva ao paradoxo. A gente aprende pela revelação do espectro do rei Cláudio, do rei Hamlet, na primeira cena do Hamlet de Shakespeare, a gente aprende pelo que o espectro conta ao príncipe Hamlet, que Cláudio, o usurpador, matou o rei Hamlet, vertendo veneno no seu ouvido. Portanto, na história contada dentro da peça de Shakespeare, e mais tarde recontada na peça dentro da peça encenada pelo príncipe Hamlet, há um assassinato que foi um envenenamento. No entanto, já aqui nós temos dois eventos a distinguir. A ação de Cláudio de verter o veneno e a morte do rei. Um, verter o veneno, precede o outro, a morte do rei, e é a sua causa. Ora, onde está nessa relação causal aí a ação de Cláudio de matar o rei? A ortodoxia na filosofia da ação concorda com o senso comum ao considerar que a ação de Cláudio de matar o rei é idêntica à ação de envenená-lo. Por acaso devemos então concluir que Cláudio matou o rei antes que o rei tivesse morrido? Compreensivelmente, mais de um filósofo tomou esse quebra-cabeça como uma evidência de que a ação de Cláudio de verter veneno no ouvido do rei Hamlet e a sua ação de matar o rei Hamlet não podem ser o mesmo evento, ainda que sob descrições diferentes. Foi a posição adotada por Judith Jarvis Thomson no artigo clássico The Time of a Killing e desenvolvida no livro dela sobre ações e eventos. Eu não vou me ater a essa alternativa de resposta que me parece que sobre a qual foi demonstrado conclusivamente por Anscombe, por Davidson e por outros, que isso leva rapidamente para paradoxos piores ainda. Porque se A ação de Cláudio de verter o veneno não era o mesmo acontecimento que B, a ação de Cláudio de matar o rei Hamlet, então tampouco era C, a ação de envenenar o rei. Teríamos já aqui 3 eventos, dos quais B, Cláudio matar o rei Hamlet, aconteceria antes de C, Cláudio envenenar o rei, o que por sua vez tem lugar depois de A, Cláudio verter o veneno. Então ele verte o veneno, ele envenena o rei, ele mata o rei. 3 eventos em sucessão. Mas se seguimos por aí, tampouco D, Cláudio virar o frasco destampado para deixar o veneno sair, vai ter que ser um evento distinto também, porque Cláudio verter o frasco destampado precede Cláudio envenenar o rei. E a essa altura parece evidente que isso não vai parar tão cedo, porque dada a continuidade do espaço e do tempo, todo evento será infinitamente divisível em estágios temporais, dos quais qualquer agregado deverá ser considerado por paridade de raciocínio um evento distinto.
A coisa certa a dizer antes é, como sustentaram Anscombe e Davidson, que quando Cláudio virou o frasco destampado, ele ipso facto verteu veneno no ouvido do rei, e ipso facto o envenenou e ipso facto o matou. E que aqui nós não temos 4 ações distintas que Cláudio realizou, mas uma única. Porque verter o frasco era, nessas circunstâncias, verter veneno. E nessas circunstâncias era envenenar o rei. E nessas circunstâncias era matar o rei, já que não há nada que nessas circunstâncias Cláudio tivesse que fazer, além de verter o veneno, para matar o rei Hamlet. Uma demonstração particularmente rigorosa e clara disso se encontra em Anscombe, Under a Description, de 1979, mas a origem, a base e o fundamento da coisa toda é a análise da ação intencional no livro clássico dela de 1957, Intention. Então, o que Cláudio fez, a ação que ele realizou, o evento que foi a ação, já estava inteiramente feito no momento em que ele terminou de verter o veneno. E, no entanto, no momento em que ele terminou de verter o veneno, o rei ainda estava, por presunção, ainda que por pouco tempo, vivo. Se a expressão por pouco tempo incomoda, podem mudar o exemplo e imaginar que a história toda toma tanto tempo quanto vocês queiram. Pensem, por exemplo, num terrorista que programa uma bomba relógio para explodir muito tempo depois que todo membro da sua organização tenha deixado o território nacional. Eu digo que isso não faz diferença. Matar vai tomar tempo, não importa quão pouco ou muito. De novo, nós devemos dizer nesses casos que aconteceu um evento que, à vista do que resultou ter sido um assassinato, embora estivesse concluído antes que alguém morresse. A conclusão de Davidson, que eu compartilho e quero defender, é que de fato é isso que nós temos que dizer, de modo que é melhor encontrar uma maneira de nos reconciliarmos com o paradoxo aparente. No entanto, a primeira sugestão de Davidson sobre como efetuar essa reconciliação tem tudo para parecer não parecer nada promissora. Davidson nos lembra que a gente pode seguidamente estar em condições de saber que um evento é verter veneno sem saber que é um assassinato. Assim como, diz ele, podemos saber que um evento é a morte de Scott sem saber que é a morte do autor de Waverley. Está em The Individuation of Events, 1969. Agora, para dizer o mínimo, é implausível que esse aceno à teoria das descrições de Russell pareça ser a estrada real para nós nos conciliarmos com a ideia de vir a ser retrospectivo ou retroativo. Por uma razão, a não substitutividade de expressões, de descrições correferenciais em contextos intencionais não leva em conta a diferença modal que aqui faria toda a diferença. Eu me refiro à diferença entre, por um lado, casos em que é possível que você não saiba que o G é F, embora você saiba que o H é F, e de fato o G seja igual a H, e por outro lado, casos em que é não possível que você não saiba, mas impossível que você saiba que o G é F, e de fato, logicamente impossível, embora você possa muito bem saber que o G, como quer que você o designe, embora você possa conhecer o G como quer que o designe, você ainda não tem condições de conhecê-lo como o G, pela razão muito simples de que algo ainda precisa acontecer para que isso resulte ter sido finalmente um G. Mas isso não seria nenhuma novidade para Davidson, nem para Anscombe, a propósito. O quebra-cabeça não era um quebra-cabeça sobre como nós pensávamos que o evento era, ou justificadamente acreditávamos que ele era, mas acerca do que o evento de fato era.
Mas nesse caso, a gente tem todo o direito de perguntar, ou pedir por um princípio que conecte a disponibilidade de uma descrição sobre a qual algo aconteceu com algum fato independente de descrição. Do contrário, o vir a ser retroativo degenera simplesmente em redescrição retrospectiva, uma possibilidade que dificilmente vai suscitar muito interesse, além dos confins do antirrealismo metafísico. O antirrealismo metafísico, de qualquer modo, tem algum fôlego, como a gente vai ver adiante, e para vocês, para não deixar de indicar um locus clássicos, para vocês deem uma olhada em A Realidade do Passado, de Michael Dennett. Esse princípio, conectando uma descrição sobre a qual um evento acontece com alguma característica do evento independente de descrição, é, a meu ver, o que Davidson sugere quando ele escreve, na continuação imediata da passagem que eu citei sobre a cláusulas da forma saber que, quando Davidson escreve, descrever uma ação como um assassinato é descrevê-la como um evento, portanto, uma ação que causou uma morte. E não estamos em condições de descrever uma ação como uma ação que causou uma morte antes que a morte ocorra. E embora possa ter sido tal ação antes da morte ocorrer. Prima facie, isso é apenas a conclusão paradoxal reiterada. No entanto, o foco na causalidade desloca a ênfase daquilo que você pode não saber, por uma questão de mera ignorância, para aquilo que não está aí para ser sabido. A saber, que certo acontecimento correntemente em curso, verter veneno, causará algo, fará com que algo aconteça, no caso a morte de alguém, e assim, e apenas assim, tornando correto descrever esse evento como um assassinato. Pois, no melhor dos casos possíveis, o que nós saberemos é que, se não há interferência ou prevenção, o evento em curso resultará ter sido um assassinato. Eu digo, se não há interferência ou prevenção, e essa cláusula verbial está aqui para assinalar a importância e a evanescência do que Davidson chama o caráter direto da conexão causal. Afinal de contas, nós pensaríamos, nem tudo está decidido, não, na maior parte dos casos, de uma vez por todas. É isso como Davidson descreve a situação. Descrever um verter veneno como um assassinato é descrevê-lo como causando uma morte. Tal descrição perde cogência na medida em que a relação causal for atenuada. Em geral, quanto mais tempo leva para o efeito ser produzido, mais espaço há para desvios possíveis. O que é outra maneira de dizer que haverá menos justificação para chamar a ação apenas a causa. Ora, desvios causais, slips, como diz Davidson, aparecem em todos os formatos e tamanhos. E o ponto aqui está ligado a questões delicadas na filosofia da causação. Dado tudo isso, mesmo assim, ter ou não ter justificação é uma questão de status epistêmico, se eu tenho uma justificação. E não de atenuação, que é uma palavra ruim de qualquer jeito, de relações causais. Relações causais não são atenuadas. Nós temos mais ou menos justificação para afirmar que a relação se produz. E, mesmo concedido tudo o que Davidson diz, pode muito bem ser uma questão de fato, se o verter veneno foi assassinar, não importa quanto tempo demore para que a morte da vítima aconteça, não importa quão complicada possa se tornar a história inteira, e pouco importando se estamos justificados a acreditar nela ou não. Visto dessa perspectiva, o vir a ser retroativo começa a parecer menos paradoxal do que no início.
De fato, a própria ideia de que isso era uma forma de mudança do passado perde muito do seu apelo. Não, porém, de uma vez por todas. Pensem num homem há muito tempo morto que se torna pai ou avô de uma criança que recém-nasceu. Ou pensem no caso de uma pessoa que, fazendo psicoterapia, vem a pensar a si mesmo, conceber-se a si próprio, como alguém que foi sexualmente abusado na primeira infância. São casos diferentes, aptos a suscitar reações diferentes. Mas vejam o que diz Anscombe do primeiro caso. Cito: apenas de um homem então vivo dizemos que se tornou avô ou pai ou avô. Mas pode vir a acontecer que alguém era um avô ou um pai, embora esteja morto. Que pode vir a acontecer que ele se torne um avô, tudo bem, mas o que me importa aqui é o tempo verbal que Anscombe emprega. Vir a acontecer que ele era um pai ou avô. Tá? Portanto, que ele era um pai ou avô antes da criança nascer. E vejam o que diz Ian Hacking sobre o segundo caso, o abuso sexual na infância. O abuso sexual de crianças, diz Hacking, é uma nova espécie de comportamento que mudou o passado de muitas pessoas e assim mudou a sua própria concepção de quem elas eram e como vieram a ser. De novo, nenhuma objeção à ideia de que as pessoas adquiram um senso renovado de quem elas eram e como vieram a ser, mas repare a conjunção assim. Assim, isso mudou a sua concepção de quem eram e como vieram a ser. Ou seja, se isso chegou a acontecer, foi porque a descrição adquirida corresponde a um novo tipo de comportamento cuja emergência, o surgimento da espécie de conduta abuso sexual de criança, mudou o passado de muitas pessoas. Eis como Hacking explica isso num outro escrito, o livro de 1995, Rewriting the Soul, Reescrevendo a Alma. Se uma descrição não existia ou não estava disponível num tempo anterior, então, naquele tempo não se podia agir intencionalmente sobre essa descrição. Só mais tarde tornou-se verdadeiro que naquele tempo realizamos uma ação sob aquela descrição. E agora note a respeito desses dois exemplos de Anscombe e de Hacking, a ausência de qualquer coisa parecida com o princípio de conexão de Davidson, tá? Que vincula a disponibilidade de uma descrição sobre a qual algo aconteceu com algum fato independente de descrição acerca do acontecimento. Tá? Portanto, falta aqui, não está mais aqui presente, nenhum traço da distinção modal entre o que é possível que você não saiba e o que é impossível que você saiba, que a gente viu que era crucial para distinguir o vir a ser retroativo da mera redescrição retrospectiva. Porém, aqui não haja dúvida a esse respeito, isso vai constituir em uma vulnerabilidade da memória episódica, uma que os psicólogos estudam sob o nome de distorções da memória. Tá? A ressignificação, a redescrição retrospectiva. Descrições que previamente estavam indisponíveis, no mais interessante dos casos, indisponíveis para o próprio sujeito, podem ser aplicadas à ação, e é assim que um agente se torna retroativamente um molestador sexual de crianças ou uma personalidade múltipla. Ou então, outro exemplo de Ian Hacking, uma descrição sob a qual o agente pode ter concebido a sua ação, tornar-se inacessível para o agente. E assim, um desertor por objeção de consciência na Primeira Guerra Mundial pode se tornar retroativamente uma vítima de transtorno de estresse pós-traumático. Esse caso é particularmente interessante, esse último, porque nele a aquisição de uma nova descrição sob a qual se diz que a ação foi realizada
transtorno de esgotamento pós-traumático, essa aquisição dessa descrição é acompanhada pela perda da descrição sobre a qual a ação foi, na época, realizada. O resultado é que a conduta do agente é esvaziada da sua significação ético-política, de deserção por objeção de consciência, tá? Descrição que se torna inacessível ao próprio agente. E, no entanto, seria claramente equivocado dizer que isso foi um caso de esquecimento. Que espécie de perda aconteceu aí vai ser questão de decidirmos que espécie de bem é um conceito, um tópico no qual eu quero voltar em seguida. Tá? Mas eu quero assinalar que nós já estamos em condições de reavaliar algo que, sem ter encontrado muita resistência da maior parte dos filósofos analíticos seus contemporâneos, Paul Boghossian chamou em Content and Self-Knowledge um truísmo acerca da memória, a saber que se um sujeito S não esquece nada, então o que S sabe em T1, S sabe em T2. A espécie de perda conceitual com a qual a gente está lidando aqui importa na inacessibilidade de um pensamento que o sujeito teve no passado, e uma inacessibilidade, todavia, que se produz não através do esquecimento. O sujeito não esqueceu nada, mas o que foi preservado foi, ao mesmo tempo que preservado, ressignificado. E é assim que a análise da intencionalidade de Anscombe, que uma ação só pode ser considerada intencional ou não intencional sob uma ou outra de suas descrições possíveis, sob a descrição casar com a rainha de Tebas, Édipo realizou uma ação intencional. Sob a descrição casar com sua mãe, Édipo realizou uma ação não intencional. Essa análise, introduzida no Locus Classicus, que é o livro Intention, de 1957, de Anscombe, está no coração do que Haeckel chama o seu nominalismo dinâmico. A saber, algo que começou sendo uma espécie nominal, torna-se, através do que ele chama o efeito retroativo de espécies humanas, uma espécie real, uma espécie arraigada, entrenched, no sentido de Goodman. Eu não vou ter tempo de explorar aqui essas conexões que eu vou indicar agora. Fiz isso num curso 2 ou 3 anos atrás, mas assinalo que com um par de subprodutos, o Haeckel, por um lado, dá um sentido plausível à tese radicalmente nominalista de Nelson Goodman, de que o arraigamento, o entrenchment de um predicado deriva do uso da linguagem, e que o arraigamento de um predicado é o arraigamento da sua extensão, de maneira que espécies são constituídas no uso da linguagem. E Haeckel também consegue dar um sentido preciso às teses prima facie escandalosas de Michel Foucault, que sustenta, por exemplo, na história da loucura na Idade Clássica, que não existiram até o século XIX doentes mentais, embora tenham existido toda espécie de pessoas loucas. Você tinha loucura, mas você não tinha doença mental. Do mesmo modo, na história da sexualidade, Haeckel sustenta que também, até o século XIX, não houve homossexuais, e a propósito tampouco houve heterossexuais, embora a humanidade tenha sempre praticado as mais variadas formas de sexualidade. Não é uma pequena façanha conciliar Goodman e Foucault da maneira como Haeckel faz. Eis, em todo caso, o efeito retroativo das espécies de gente, das taxonomias de gente, no ensaio significativamente titulado Making Up People, fabricando, se vocês quiserem, confeccionando gente. Haeckel escreve: o que é curioso acerca da ação humana é, em linhas gerais, que o que eu deliberadamente estou fazendo, o que eu estou fazendo deliberadamente, depende das possibilidades de descrição. Isso é uma inferência tautológica de algo que agora é um lugar comum filosófico, que todos os atos intencionais são atos sob uma descrição. Assim, se novos modos de descrição surgem, novas possibilidades de ação surgem em consequência. Making Up People, 1986.
Também em 92, no artigo World Making by Kind Making, Child Abuse as an Example. A lentada contribuição de quase 100 páginas para o volume Nelson Goodman Among the Social Sciences, How Classification Works, Nelson Goodman Among the Social Sciences, um livro que pertence à biblioteca do IFCH. Escreve: hacking é perfeitamente trivial. Só pessoas podem compreender do que estão sendo chamadas e como estão sendo descritas. De maneira que só pessoas podem reagir a serem nomeadas e classificadas. Mas torna-se uma diferença importante entre espécies quando nos damos conta que entidades, pessoas e suas ações de uma espécie podem mudar em resposta a serem assim agrupadas. Que o grupo assim é modificado e, em consequência, a nossa caracterização do grupo tem que ser revisada. Dessa maneira, espécies humanas dão retorno, dão feedback. Um efeito circular retroativo que é desconhecido no mundo não humano. Cristais não reagem ao modo como são classificados. Seres humanos podem dizer, sim, eu sou um desses. E é assim como chegamos ao que Hacking chama uma indeterminação no passado. Ele escreve em Rewriting the Soul, de 1995, eu não vou abordar esse tópico banal, a indeterminação da memória. Eu não estou falando de uma indeterminação acerca do que as pessoas... estou falando de uma determinação acerca do que as pessoas de fato fizeram, não sobre o que elas lembram ter feito. Eu estou me referindo a uma indeterminação acerca de ações humanas passadas, que é algo acerca das ações e não de nossas lembranças delas, que é indeterminado. O que nós podemos fazer acerca dessas alegações? Eu proponho abordá-las transversalmente, partindo de exemplos bem conhecidos de perda conceitual e especificamente como eles aparecem na história da ciência. A perda de conteúdos conceituais e os problemas que enfrenta toda tentativa de recuperar esses conteúdos, esse é um tema que está, para dar um único exemplo, no coração da filosofia da ciência de Thomas Kuhn. Desde The Copernican Revolution, de 1957, o Kuhn se empenhou em identificar e expor, com a riqueza de detalhes que só o estudo empírico de exemplos concretos de mudança conceitual pode propiciar, as inferências falaciosas que contaminam, a maior parte do tempo, tacitamente a historiografia da ciência e obstaculizam uma compreensão filosófica da história da ciência. Num exemplo brutalmente simplificado, a gente poderia ficar inclinado a raciocinar assim. Aristóteles disse que a Terra não é um planeta. 2. Galileu disse que a Terra é um planeta. 3. Ergo, Galileu contradisse Aristóteles. Isso, como Kuhn mostrou com uma riqueza de exemplos muito mais sofisticados, é uma falácia, porque a palavra planeta nessas duas ocorrências expressa dois conceitos distintos, muito diferentes, apenas parcialmente intersecantes, ou com extensões parcialmente intersecantes. Na astronomia aristotélica, planeta significa algo como corpo celeste que se move em órbita própria com respeito à esfera das estrelas fixas, em torno do centro imóvel do universo, o céu da Terra. E a extensão, portanto, é o conjunto, os 7 planetas: o Sol, a Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 7 planetas. Os 7 corpos celestes que se observa a olho nu, que observam órbitas próprias e não giram junto com todo o virtuamento. A Terra não é um planeta, portanto é uma proposição analítica aí. Uma razão pela qual, a propósito, que eu saiba, Aristóteles nunca se deu o trabalho de dizer que a Terra não é um planeta. Mas na física de Galileu, em troca, planeta significa algo como corpo celeste não luminoso que orbita em torno de uma estrela. E a sua extensão é o conjunto, presumivelmente infinito, porque o universo de Galileu não tem limite nem no espaço nem no tempo, do qual Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, caiu fora o Sol e a Lua, é um ínfimo subconjunto.
E nesse sentido agora, a Terra é um planeta, é uma verdade empírica, não analítica, é algo descoberto empiricamente. Essa é a fonte da incomensurabilidade de que falou Kuhn, que tanto escândalo suscitou entre os racionalistas na filosofia da ciência e da qual tanto abusaram, por outro lado, relativistas, desconstrucionistas e maus antropólogos. O fenômeno que eu vim descrevendo pode ser redescrito da perspectiva mais ampla que nos fornece a consideração das vicissitudes da preservação da memória e na tradição, que é a memória coletiva, como a incomensurabilidade consigo mesmo, que é o desfecho de uma mudança de paradigma intrasubjetiva. Como John Campbell assinala, ao fazer, isso está no artigo Memory Demonstratives de 2001, ao fazer um juízo no passado e fazer um juízo no presente, você visa a verdade duas vezes. E seu sucesso no empreendimento passado afeta suas perspectivas de sucesso no empreendimento subsequente. Mas se as suas maneiras de compreender a proposição em tempos diferentes fossem incomensuráveis, não haveria maneira dos dois empreendimentos estarem assim conectados. Né? De eu reidentificar o mesmo que identifiquei no passado. No apêndice de Black Body Theory and the Quantum Discontinuity, que é o livro dele sobre a história da mecânica quântica, um outro estudo de caso de uma revolução científica, o segundo que ele fez em formato de livro desde The Copernican Revolution, o Kuhn escreve: o ingresso na cultura de um descobridor seguidamente resulta ser agudamente desconfortável, especialmente para os cientistas. E uma resistência sofisticada a esse ingresso frequentemente começa com as lembranças do próprio descobridor e se perpetua a partir daí. Distorções sistemáticas de memória, escreve Kuhn, tanto da memória do descobridor quanto da memória de muitos de seus contemporâneos, são a primeira manifestação de resistência. Kuhn ilustra o ponto com dois exemplos extraídos das suas entrevistas com os protagonistas vivos da Revolução Quântica, nesse caso Otto Stern e Niels Bohr. Os detalhes dos dois exemplos não importam, importa o padrão comum que eles exibem. Um cientista revolucionário é incapaz de atribuir sentido à parte do seu próprio trabalho do período pré-revolucionário, porque o lê através do novo framework, da nova matriz conceitual na qual ele esteve trabalhando desde o início da Revolução. Com resumo, nem sempre, mas seguidamente, os cientistas resistirão firmemente a reconhecer que suas descobertas foram produtos de crenças e teorias incompatíveis com aquelas a que as descobertas deram origem. Uma resistência semelhante é encontrada entre gerações subsequentes, embora aqui a memória e as suas distorções não estejam mais envolvidas. Esse era o obstáculo epistemológico descrito em A Estrutura das Revoluções Científicas como a invisibilidade de revoluções. Como escreve aí, inevitavelmente essas observações sugerirão que o membro de uma comunidade científica madura é, como o personagem típico de 1984 de George Orwell, uma vítima de uma história reescrita pelos poderes estabelecidos. Mas essa sugestão não é inteiramente inapropriada. Há perdas, assim como ganhos em revoluções científicas, e os cientistas tendem a ser particularmente cegos para as primeiras, só para as perdas. Apenas como termo de comparação, esse aqui é o próprio Orwell, em 2 artigos de jornal em que ele evoca as lições da Guerra Civil na Espanha. A coisa, em 1944, Orwell escreve, a coisa realmente assustadora acerca do totalitarismo não é que ele comete atrocidades, mas que ele ataca o conceito de verdade objetiva. E ele pretende controlar o passado tanto quanto o futuro. E no artigo publicado
um ano antes, a teoria nazista de fato nega especificamente que tal coisa como a verdade exista. Não há, por exemplo, tal coisa como a ciência. Existe apenas ciência alemã, ciência judaica, etc. O objetivo implícito dessa linha de pensamento é um mundo de pesadelo em que o líder ou alguma máfia dirigente controla não apenas o futuro, mas o passado. Se o dirigente diz que acerca de um tal acontecimento nunca aconteceu, pois bem, nunca aconteceu. Se ele diz que 2 mais 2 são 5, pois bem, 2 mais 2 são 5. A Eurásia sempre esteve em guerra com a Oceânia. Eu disse que abordar o que exatamente é perdido quando conceitos são perdidos é função de decidir que espécie de bem é um conceito. O tópico é escorregadio porque, com exceção de Wittgenstein e dos filósofos que ele influenciou, a tradição analítica da filosofia contemporânea herdou a imagem empirista de um conceito como um dispositivo para classificação. Nessa concepção, a perda de um conceito é a perda de uma capacidade discriminativa. Como o daltonismo adquirido, se houvesse tal coisa, seria a perda de uma capacidade, por exemplo, de distinguir coisas verdes de coisas vermelhas. Conceitos são instrumentos de descrição e a descrição está a serviço da classificação. Contra essa tendência, Wittgenstein apresentou uma concepção de conceitos e da posse de conceitos em que a parte de e subjacente às capacidades discriminativas que nós temos, possuir um conceito implica participar num sistema de reações, de atitudes, de disposições, o que Wittgenstein chama uma forma de vida. Ele escreve: conceitos expressam o nosso interesse e conceitos orientam o nosso interesse no mundo. Um exemplo cinematográfico: o pai adotivo do menino robô David, no filme de Steven Spielberg, Inteligência Artificial, sabe muito bem o que está fazendo quando insiste junto à sua esposa que David é apenas um brinquedo. Se você não quer as consequências, e as consequências aqui são todas as consequências, de tratar David como uma pessoa, o melhor que você pode fazer é evitar usar o conceito quando está pensando sobre e falando sobre Davidson. No julgamento de Orson Welles, Oscar Wilde, Orson Welles tem nada a ver com isso. No julgamento de Oscar Wilde, nós temos as atas do julgamento registradas, há um momento em que a promotoria, a acusação, pega uma passagem de um livro do Oscar Wilde, lê e pergunta para o réu: Mr. Wilde, o senhor não concorda que essa passagem é dissolvente? Ou corruptura, ou alguma coisa assim? E a resposta de Wilde foi: esse não é um dos meus conceitos. Ele tem toda a razão. Se eu reconheço que esta passagem é corruptora, então daí se segue alguma coisa. Por exemplo, que esse livro deve ser proibido. Tá? Como o exemplo do menino robô ou o exemplo do julgamento de Wilde ilustram, não é apenas a estrutura lógica dos nossos conceitos, o seu papel inferencial que está em jogo. O papel inferencial, isso é: se David é uma pessoa, então algumas coisas se seguem. Porque não se trata apenas dos nossos compromissos racionais. Estar na posse de um conceito implica, como Wittgenstein enfatiza, participar de um sistema de reações, de atitudes e de disposições. Nós não tratamos da mesma maneira um brinquedo e um ser humano. Nós não reagimos da mesma maneira a seu comportamento. Os nossos sentimentos estão tão essencialmente associados à posse de conceitos quanto às nossas capacidades de recognição. Em uma palavra, para dizer tudo no slogan, o que nós podemos pensar depende do que nós podemos sentir. Cora Diamond discute de uma perspectiva wittgensteiniana 2 exemplos do uso do conceito de ser humano e como esse conceito difere do conceito de membro da espécie Homo sapiens. Isso está no artigo de Diamond, de 1988, Losing Your Concepts. Em Guerra e Paz, de Tolstói, há uma cena em que a vida de Pierre Bezukhov é salva.
Pierre é trazido, prisioneiro de guerra, perante o general Davout, que, quando pela primeira vez ergue o olhar dos papéis em que estava ocupado na sua escrivaninha e olha para Pierre, que está em pé diante dele, o prisioneiro do momento, a circunstância presente com a qual se trata de lidar, mas algo na voz de Pierre o faz olhar com mais atenção. Nesse momento, diz o narrador, um imenso número de coisas passou obscuramente pelas suas mentes. Tolstói não diz nada sobre que coisas foram essas, mas nesse olhar, relações humanas entre os dois homens foram estabelecidas e foi esse olhar que salvou a vida de Pierre. Contrastem isso agora com uma cena em Sequestra un uomo de Primo Levi, a memória de Levi sobre o campo de concentração de Auschwitz, do qual ele sobreviveu. Levi, prisioneiro em Austerlitz, é trazido perante Panditz, um químico que ocupa a posição de supervisão na fábrica de Buna, em que vários prisioneiros de Auschwitz trabalhavam. Se as credenciais de Levi como um químico, era o título universitário de que ele dispunha, são aceitas, ele será designado para trabalhar em Buna. Ele não será destruído por um horrendo trabalho físico, no frio, e tem mais chance de sobreviver à seleção. Panvis está sentado na mesa, Levi está parado diante dele e, é a expressão que emprega Primo Levi, o olhar que se passa entre os dois não foi um olhar entre dois homens. Diamond comenta, essas duas cenas desses dois escritores, Tolstói e Primo Levi, mostram-nos o que pode haver num olhar, que sentido de uma vida humana compartilhada, que negação dessa solidariedade e o que pode ser a profundidade do reconhecimento e da negação do reconhecimento. Tema central, a negação do reconhecimento, na filosofia de Stanley Cavell, desde o ensaio clássico sobre o Rei Lear de Shakespeare, The Avoidance of Love, até o Opus Magnum, o livro The Claim of Reason. Em suma, esse é o ponto de Diamond, nós teríamos perdido o conceito de ser humano se chegarmos ao ponto de identificá-lo com o conceito de membro da espécie Homo sapiens. O tópico foi, de maneira perfeitamente compreensível, muito discutido na filosofia moral, na ética, pelo menos desde a publicação do artigo muito influente de Elizabeth Anscombe, de 1957, Modern Moral Philosophy. Nesse artigo, Anscombe sustentava que o conceito de obrigação moral pressupõe o conceito de uma legislação moral. E isso, por sua vez, só é inteligível contra o pano de fundo da crença num legislador divino. O declínio da crença religiosa nos tempos modernos teve a consequência de que a expressão obrigação moral deixasse de expressar qualquer conceito, e que aqueles, sejam eles filósofos ou leigos, que empregam tal expressão, estão como que simulando para si mesmos levar uma vida moral que se tornou para eles inacessível. A crítica das éticas deontológicas, éticas do dever, de Anscombe, foi retomada e generalizada por Alasdair MacIntyre no famoso livro de 1981, After Virtue. A tese central de MacIntyre é que noções morais centrais não estão mais em uso porque a espécie de contexto essencial para a sua significação foi perdida. Como ele escreve, a linguagem e as aparências da moralidade persistem, embora a substância integral da moralidade tenha em boa medida sido fragmentada e em parte destruída. O que quer que a gente deva fazer da tese de MacIntyre ou de qualquer dos exemplos que nós acabamos de ver, eles trazem à tona a extensão em que uma perda conceitual vai além da perda de capacidades recognicionais e importa no empobrecimento da experiência. Também nos permitem compreender a discutida alegação de Kuhn de que depois de uma revolução científica os cientistas vivem num mundo diferente. Especificamente tornam acessível para nós
uma leitura dessa alegação em que ela não implica o antirrealismo que frequentemente é atribuído a Kuhn. Eis aqui três passagens escolhidas da estrutura das revoluções científicas. Escreve Kuhn: a própria facilidade e rapidez com que os astrônomos disseram coisas novas, olhando para velhos objetos, com velhos instrumentos, leva-nos a querer dizer que depois de Copérnico, os astrônomos viveram num mundo diferente. Em todo caso, responderam a ele como se esse fosse o caso. Segunda citação: no mínimo, como resultado da descoberta do oxigênio, Lavoisier viu a natureza diferentemente. E, na ausência de qualquer recurso a essa hipotética natureza fixa que ele viu diferentemente, o princípio da economia nos levará a dizer que, depois de descobrir o oxigênio, Lavoisier vivia num mundo diferente. Por fim, quando a Revolução Química se completou, mesmo a composição percentual de compostos bem conhecidos era diferente. Os próprios dados tinham mudado. E esse é o último dos sentidos em que podemos querer dizer que, depois de uma revolução, os cientistas vivem num mundo diferente. O mundo pós-revolucionário contém os mesmos indivíduos, mas não as mesmas espécies, como Ian Hacking explicou exemplarmente no seu brilhante ensaio Working in a New World, The Taxonomic Solution, publicado no volume World Changes, Thomas Kuhn and the Nature of Science, editado por Paul Routledge. Esse é o núcleo da crítica que Kuhn endereça à tese de Potham e de Crick de que designadores de espécies naturais são designadores rígidos. Crítica que se encontra nos artigos Possible Worlds in History of Science, de 1989, e Dubbing and Redubbing the Vulnerability of Rigid Designation, de 1990. Como Kuhn expressa, na discussão publicada como apêndice ao livro The Road to Structure, você pode acompanhar os planetas individuais, Marte e corpos celestes, através da Revolução Copernicana. O que você não pode acompanhar é planetas. Planetas são simplesmente uma coleção diferente antes e depois da Revolução. Isso era uma fonte da incomensurabilidade e, como nós vimos, é também uma fonte da invisibilidade das revoluções discutidas por Kuhn. E se nós atentarmos para os exemplos que Kuhn dá de problemas de distorções de memória nas entrevistas com os protagonistas da Revolução Quântica que ele interpretou, nós temos aqui a chave para entender que pode haver perda de conteúdos de memória que não é sinônimo de esquecimento, em que o esquecimento talvez não seja a pior coisa que pode acontecer com as nossas lembranças, a pior de todas, porque é a mais insidiosa e mais difícil de detectar, é a ressignificação. Isso é o que eu queria mostrar na aula de hoje. Seguiremos em frente na próxima semana. Bom fim de semana a todos.